Você já teve aquela sensação estranha de que tem algo te observando, mesmo quando você jura que está sozinho? Aquela presença silenciosa no meio do mato, entre as árvores, como se o vento estivesse sussurrando segredos antigos que ninguém mais entende. Pois é, foi mais ou menos assim que começou a história do Marcelo. Marcelo não era o tipo de cara que se assustava fácil. Crescido no interior de Minas, ele já tinha visto de tudo um pouco. Cobra, onça, morcego, nada. Disso era novidade para ele. O mato era o quintal da casa e ele sempre dizia que se entendia melhor com a natureza do que com muita gente da cidade. Mas naquele dia foi diferente. Era um sábado qualquer. Marcelo tinha saído bem cedo, antes do sol nascer, para buscar umas madeiras num terreno que ele herdou do avô. O lugar era afastado, meio esquecido no meio do mato. Uma daquelas propriedades que ninguém visita há anos, mas que guarda lembranças fortes da infância. Ele sempre dizia que ali, quando criança, ouvia histórias de visagem e criaturas que rondavam a mata à noite. E mesmo rindo daquilo, sempre respeitou aquele terreno como se fosse sagrado. A trilha estava úmida. Choveu na noite anterior e o barro grudava nas botas. Marcelo caminhava devagar, ouvindo o som dos galhos estalando sob seus pés, sentindo o cheiro forte da terra molhada. Era tudo normal, até ele parar. Ele parou de repente e ficou olhando para o chão, sem saber se ria ou se corria. Ali, bem na frente dele, no meio da trilha, tinha uma pegada. Mas não era uma pegada comum. Era enorme, gigante. Tinha forma humana, com 5 dedos bem definidos. Só que cada dedo parecia ter o tamanho da palma da mão dele. Era como se um homem de 3 metros tivesse passado por ali descalço. Marcelo ficou parado, o coração batendo mais rápido. Ele tentou achar uma explicação lógica. Talvez fosse uma marca de erosão, uma ilusão de ótica, alguma pegada de animal misturada com lama. Mas quanto mais ele olhava, mais impossível parecia negar o óbvio. Ele olhou em volta. Silêncio. O vento parou. Nenhum passarinho cantava. Era como se a floresta tivesse prendido a respiração. E foi nesse momento que ele cometeu um erro. Em vez de dar meia volta, ele decidiu seguir a pegada. Aí você pode até pensar, Marcelo foi corajoso ou imprudente? Talvez os dois. Mas a verdade é que a curiosidade falou mais alto. Ele sempre foi assim, do tipo que precisa ver com os próprios olhos para acreditar. E aquela marca no chão tinha mexido com algo profundo nele. Talvez fosse medo, ou talvez fosse a sensação de que ali havia uma verdade escondida. Algo que ninguém mais sabia. Ele andou uns 50 metros, devagar, atento a cada detalhe. E foi percebendo outras marcas. Galhos quebrados, folhas pisadas, como se alguém ou alguma coisa tivesse passado por ali recentemente. E quanto mais ele avançava, mais as árvores pareciam fechar o caminho. O ar ficava mais denso. Marcelo jurava que estava sentindo uma presença. Não era alucinação, era algo real. Você já sentiu isso? Aquela impressão de que tem algo grande ali, quieto, só observando. E foi nesse ponto da mata que ele achou outra coisa, um pano. Um pedaço de pano rasgado, enroscado num galho. Estava sujo, molhado, mas era nítido que não era de animal. Era tecido humano. E ele reconheceu. Era da camisa que o primo dele usava. Aquele mesmo primo que sumiu há 2 anos. E que nunca mais foi encontrado. Marcelo ficou paralisado. Não era possível. A polícia tinha procurado por semanas, drones, helicópteros, cães farejadores. Nada. E agora, ali, no meio do nada, ele encontra aquilo. Ele pegou o pano com cuidado, o coração disparado. E foi nesse exato momento que ele ouviu um estalo. Não era galho quebrando por acaso. Era um estalo forte, seco, como se algo muito pesado tivesse pisado no chão. Ele virou devagar, olhou para trás e viu, ou melhor,
Ele achou que viu, porque até hoje ele não sabe explicar o que era. Duas silhuetas, uma grande, imensa, outra menor, mais curvada, como se andassem juntas, mas desapareceram em segundos. Foi rápido demais. Marcelo não pensou duas vezes. Correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Caiu, levantou, se arranhou em espinhos, mas não parou. E não olhou para trás. Quando chegou em casa, a roupa estava rasgada, o corpo tremendo. Ele contou para a mãe dele. Chorou. Mostrou o pano e ela reconheceu também. Era do filho dela, do primo desaparecido. A partir daí, tudo mudou. Mas, calma, a história não acaba aqui, porque o mais estranho ainda estava por vir. Marcelo decidiu voltar lá. Mesmo com medo, mesmo com a família pedindo para ele não fazer isso, ele precisava de respostas, precisava entender o que tinha visto. Aquela pegada, aquele pano e aquelas silhuetas, era como se o tempo tivesse parado num ponto da floresta. Como se existisse um segredo escondido entre as árvores, só esperando alguém corajoso ou desesperado o bastante para descobrir. E é aí que a história fica ainda mais sombria. Mas antes de continuar, respira fundo comigo. Fecha os olhos por um segundo. Imagina você ali, no meio do mato, sozinho, com uma pegada gigante à sua frente. O que você faria? Pois bem, na próxima parte, vou te contar o que Marcelo viu quando voltou àquele lugar e por que, depois disso, ele simplesmente desapareceu. Vamos continuar essa conversa? Marcelo passou a noite em claro. Deitado na cama, com os olhos vidrados no teto, ele revivia cada segundo do que tinha acontecido. A pegada, o pano e aquelas silhuetas misteriosas. Era como se a floresta tivesse falado com ele. Não com palavras, mas com sinais. E mesmo que o corpo dele gritasse de medo, algo dentro da alma chamava mais alto. Volta lá. No dia seguinte, ele arrumou uma mochila com água, lanterna, faca, uma muda de roupa, celular carregado. Embora ele soubesse que lá não tinha sinal nenhum. Antes de sair, deixou uma carta na mesa da cozinha. Escreveu poucas linhas, mas com um peso imenso. Se eu não voltar, me procurem onde a mata encontra a trilha velha, onde a pegada apareceu. Eu preciso saber o que está lá. Era como se Marcelo estivesse preparado para qualquer coisa, menos para o que realmente encontrou. A caminhada dessa vez foi mais lenta. O céu estava fechado, carregado de nuvens cinzentas, como se o tempo também pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Marcelo sentia o vento soprando frio por entre as árvores. E mesmo com tudo em silêncio, ele ouvia o próprio coração batendo alto dentro do peito. Chegando ao mesmo ponto da pegada, ele viu que a marca ainda estava ali. E não estava sozinha. Havia mais pegadas. 3, 4, 5, indo floresta adentro, numa direção que ele nunca tinha seguido antes. O mato era mais fechado ali, como se ninguém tivesse passado por aquela trilha há décadas. Mas aquelas marcas eram recentes e maiores, como se o que quer que fosse estivesse rondando o lugar. Marcelo respirou fundo e entrou. No começo tudo parecia igual. Árvores altas, cipós, galhos secos. Mas depois de alguns minutos, ele notou que o ambiente mudava. O ar estava mais denso. Um cheiro diferente invadia o lugar. Algo entre terra úmida e ferrugem. Os sons da floresta haviam sumido. Nenhum pássaro, nenhum inseto, só o som dos passos dele afundando na lama. Um silêncio que apertava o peito. Foi quando ele viu uma clareira. Uma pequena abertura na mata, rodeada de árvores retorcidas. No centro havia algo que ele não esperava. Uma estrutura de pedra coberta de musgo. Parecia um altar antigo, talvez algo construído há muito, muito tempo. Sobre ele, um objeto enrolado num pano sujo, quase da mesma cor da terra. Marcelo se aproximou. As mãos tremiam. Desenrolou o pano. E ali dentro estava um colar. Um colar simples, de contas de madeira
e um pingente de metal enferrujado. Mas Marcelo conhecia aquele colar. Era do primo, aquele mesmo que sumiu 2 anos antes. Ele lembrava bem. O primo nunca tirava aquele colar do pescoço, nem para dormir. Marcelo ajoelhou. O peso daquilo tudo veio de uma vez. As lágrimas escorreram. Era como se ele tivesse encontrado um pedaço do passado que nunca teve explicação. Ele começou a chamar pelo primo, baixinho. Primeiro num sussurro, depois em voz alta. Lucas, Lucas, você tá aí? O eco da própria voz foi a única resposta. E aí, no meio daquele desespero contido, algo se moveu. Lá, entre as árvores, um vulto. Marcelo virou rapidamente, com o coração quase saindo pela boca. Ele viu. Não era um animal, não era um homem. Era algo no meio, alto, forte. Os olhos, 2 pontos brilhantes no escuro, o encaravam como se soubessem tudo sobre ele. E atrás da criatura, mais uma figura apareceu. Menor, mais curvada. Marcelo deu um passo para trás. A criatura maior não se mexia, mas a menor se aproximou, devagar. Como se reconhecesse Marcelo, como se quisesse falar algo, mas não pudesse. E foi aí que ele viu um detalhe. Aquele colar, o mesmo colar, no pescoço daquela criatura. Mas como? Marcelo recuou, tremendo. A menor das figuras estendeu o braço, mas antes que pudesse tocar Marcelo, um grito rasgou o ar. Não era humano. Era profundo, gutural, como o som de um trovão sendo engolido pela terra. O chão pareceu tremer. As árvores se agitaram. Marcelo caiu de joelhos. E no meio da confusão, tudo sumiu. As criaturas, a clareira, o altar. Era como se a floresta tivesse engolido tudo. Quando Marcelo acordou, já era noite. Estava sozinho, no meio da mata fechada, sem trilha, sem pegada, sem nada. O colar não estava mais com ele. Ele cambaleou de volta, guiado só pela memória e pela lanterna quase sem bateria. Chegou em casa no meio da madrugada. Não falou nada, só dormiu. Por 3 dias inteiros. E quando acordou, ele não era mais o mesmo. Família percebeu. Marcelo estava mais quieto, introspectivo, como se estivesse ouvindo uma conversa que ninguém mais ouvia. E o mais estranho, ele começou a desenhar. Páginas e mais páginas de figuras estranhas. Rostos desconhecidos. Símbolos que ele mesmo dizia não entender, mas que saíam de sua mão como se tivessem vida própria. Uma semana depois, Marcelo desapareceu. Deixou tudo para trás. Celular, carteira, roupas, só a carta ficou. Uma carta escrita à mão com uma frase só. Eu preciso terminar o que começou. Ele está lá e eu também. E desde então, ninguém mais viu Marcelo. Mas a mata continua lá, silenciosa, misteriosa. E às vezes, depois da chuva, caminhantes juram ter visto uma pegada enorme no barro, sozinha, isolada. Como se algo estivesse voltando ou esperando. E a pergunta que fica é: o que realmente existe naquela floresta? E mais importante, o que aconteceu com Marcelo? A gente precisa continuar essa conversa, porque tem um último detalhe que ainda não te contei. Um detalhe que talvez mude tudo o que você acredita sobre esse mundo e o que existe além dele. Na próxima parte, você vai entender por que essa história não é só um caso de desaparecimento, mas o início de algo muito maior. Desde que Marcelo desapareceu, muitas perguntas ficaram no ar. A família tentou procurar, a polícia vasculhou cada canto daquela mata, mas era como se ele tivesse sido engolido pelo próprio mistério daquele lugar. Mas o que eu quero que você entenda, e que eu acho mais importante de tudo, é que nem tudo o que a gente vê ou sente tem uma explicação fácil. Nem tudo que some desaparece de verdade. Você já parou para pensar que existem coisas que estão além da nossa compreensão? Que existem histórias que, por mais que tentemos entender, só podem ser sentidas? Quando penso na pegada gigante que Marcelo encontrou naquela silhueta misteriosa, no altar escondido no meio da mata, sinto que aquela floresta guarda mais que árvores e animais.
Ela guarda segredos antigos, histórias que o tempo tentou apagar, mas que insistem em permanecer vivas, esperando alguém corajoso para ouvir. E mais do que isso, o sumiço de Marcelo não foi o fim dessa história. Ele virou parte dela, como se tivesse cruzado uma linha que a maioria de nós nem sabe que existe. Uma linha entre o que é real e o que está além do real. Às vezes, a vida nos chama para lugares onde o medo e o desconhecido se misturam. E nesses momentos, a gente pode escolher fugir ou seguir adiante, mesmo sem saber o que vai encontrar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse diante de algo que pode mudar tudo, mas o medo segura o seu passo? Pois é, essa história é sobre isso também, sobre coragem, sobre o poder que a gente tem de encarar o invisível, mesmo quando não tem certeza do que vai acontecer. A mata, com suas pegadas gigantes e silhuetas que somem no ar, é uma metáfora perfeita para a vida. Cheia de mistérios que nos desafiam, que nos chamam a ir além da superfície. E no fim das contas, o que fica é uma pergunta: o que você faria se encontrasse uma pegada gigante no seu caminho? Se tivesse a chance de ir atrás do desconhecido, mesmo sem garantias, será que a coragem vale mais que o medo? Marcelo escolheu seguir, e mesmo que ele tenha sumido, ele nos deixou uma lição. A vida é feita de escolhas, e a coragem de encarar o que ninguém mais vê é uma dessas escolhas que transforma a gente para sempre. Se essa história mexeu com você, deixa aqui nos comentários o que você faria se estivesse no lugar do Marcelo. Já sentiu alguma coisa estranha na natureza? Ou conhece alguma história parecida? Compartilha esse vídeo com alguém especial que também gosta dessas histórias misteriosas. Histórias que nos fazem pensar e sentir e que nos lembram que a vida é muito maior do que a gente imagina. E antes de terminar, deixa eu te dizer uma coisa. A vida, mesmo cheia de mistérios e incertezas, pode ser incrível. Tem tanta coisa boa para viver, tanta aventura esperando por você, e você não precisa ter medo de dar o próximo passo. Afinal, como dizia um sábio, às vezes, a maior descoberta está no caminho que a gente tem coragem de seguir. Obrigado por estar aqui comigo nessa conversa. Espero que você tenha sentido a mesma conexão que eu senti ao contar essa história. E lembra, tem muito mais para a gente conversar. Quer que eu traga mais histórias assim? Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Até a próxima, e que a sua coragem seja maior que qualquer medo.